O patrimônio de 28 milhões de dólares deixado por Liam Payne será herdado integralmente pelo seu filho. Enquanto o processo de sucessão avança, as investigações sobre a morte do cantor em Buenos Aires seguem apresentando novos desdobramentos. Recentemente, as autoridades argentinas oficializaram acusações contra 5 pessoas envolvidas no caso. No entanto, 3 delas foram liberadas posteriormente: o empresário e amigo do ex-vocalista, Roger Nores, além de 2 funcionários do hotel. Por outro lado, um funcionário do Hotel Casa Sur e um garçom continuam sob investigação, sendo acusados formalmente de fornecer cocaína ao artista, o que os coloca no centro das apurações sobre as circunstâncias de sua morte. Ao analisar esse desdobramento sobre o patrimônio e as investigações envolvendo Liam Payne, é impossível não sentir um aperto no peito ao olhar para trás e tentar compreender a trajetória vertiginosa desse jovem que, antes de ser um nome em manchetes policiais ou um montante de 28 milhões de dólares em um inventário, foi um dos maiores ídolos da geração Z. Liam James Payne, nascido em Wolverhampton, na Inglaterra, sempre teve a música como uma necessidade vital, e não apenas como um sonho de fama. Ele começou muito cedo, enfrentando as dificuldades de um início de carreira que exigiu resiliência antes mesmo de ele se tornar o astro global que conhecemos. Muitos esquecem, ou talvez os fãs mais novos não saibam, que a primeira tentativa de Liam no The X Factor, em 2008, foi apenas o prelúdio de uma jornada que o levaria a integrar a maior boy band do planeta, o One Direction. Quando ele retornou ao programa em 2010, já como um adolescente mais maduro, foi ali que o destino foi selado, não apenas para ele, mas para Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik. O que se viu na década seguinte foi um fenômeno cultural sem precedentes, onde o talento de Liam, muitas vezes descrito como o mais técnico e vocalmente equilibrado do grupo, serviu como a fundação sonora para hits que definiram a cultura pop daquela época. A trajetória de Liam é uma colcha de retalhos de triunfos globais e pressões avassaladoras. Desde os tempos de turnês mundiais esgotantes até o hiato da banda em 2016, a vida de Liam foi marcada por uma exposição que poucos seres humanos conseguem suportar com sanidade. Durante os anos de One Direction, ele era visto como um membro sensato, o Daddy Directioner que tentava manter o equilíbrio enquanto o mundo ao redor deles enlouquecia. No entanto, a vida pós-banda trouxe seus próprios desafios. A carreira solo, com singles como Strip That Down, mostrou um lado mais R&B e urbano, tentando consolidar uma identidade própria longe da sombra do coletivo, mas nunca foi um caminho linear. Ele lutou publicamente com questões de saúde mental e o abuso de substâncias, temas que ele mesmo discutiu com uma franqueza que na época parecia um pedido de ajuda que muitos de nós, como sociedade, talvez não tenhamos interpretado com a devida urgência. É doloroso pensar que o ambiente de glamour, as festas em Buenos Aires e as companhias que hoje estão sendo escrutinadas pela justiça argentina fazem parte de um capítulo final que destoa completamente da imagem do garoto de Wolverhampton que anos atrás encantava o mundo com sua voz afinada e seu olhar sonhador. Quando olhamos para a notícia do patrimônio de 28 milhões de dólares sendo destinado integralmente ao seu filho Bear, fruto de seu relacionamento com a cantora Cheryl Cole, percebemos que apesar de toda a turbulência, o instinto de proteção de Liam sempre esteve lá. Ele, que cresceu em uma família simples e trabalhadora, certamente entendia o valor da segurança financeira para o futuro de seu herdeiro, ainda que o preço pago por essa fortuna tenha sido, tragicamente, a sua própria vida. A correlação entre o passado de Liam e os fatos recentes é cruel. Enquanto o mundo discute o futuro dos bens, a justiça argentina tenta desenrolar o novelo das últimas horas do cantor. A liberação de Roger Nores, que era tido como um amigo próximo, e a manutenção das acusações contra funcionários do hotel, revelam um cenário de vulnerabilidade extrema. É como se a fama, que tanto lhe deu, tivesse também criado uma redoma de pessoas que orbitavam ao seu redor, algumas com interesses genuínos, outras aparentemente, facilitando caminhos que levaram ao desfecho trágico naquele hotel em Buenos Aires. Pessoalmente, essa notícia me faz refletir sobre o preço da fama precoce na indústria do entretenimento. Eu, particularmente, vejo com muita preocupação como tratamos nossas celebridades. Existe uma tendência de olharmos para esses artistas como mercadorias inesgotáveis, cujas vidas pessoais são apenas combustível para engajar redes sociais ou alimentar tabloides. Quando um ídolo cai, a gente se choca, faz homenagens,
mas raramente discutimos as falhas sistêmicas da indústria que muitas vezes isola esses jovens em quartos de hotel ou em mansões luxuosas, cercados por estranhos que se dizem amigos, mas que muitas vezes estão apenas servindo a vícios e interesses mesquinhos. A morte de Liam Payne não é apenas uma tragédia individual, é um sintoma. É a prova de que o sucesso financeiro e a aclamação mundial não oferecem blindagem contra a solidão e a autodestruição. Sinto que no caso de Liam, a transição da infância para a vida adulta foi feita sob um holofote implacável, o que talvez tenha impedido o desenvolvimento de defesas emocionais necessárias para lidar com o mundo exterior. Ver que agora, postumamente, a justiça tenta responsabilizar aqueles que estavam ao seu redor é um passo necessário, mas que não traz de volta a pessoa. O fato de 3 das 5 pessoas inicialmente acusadas terem sido liberadas pela justiça argentina traz uma complexidade jurídica imensa, mostrando que provar a responsabilidade direta no fornecimento de substâncias e na omissão de socorro é um processo árduo e técnico. Isso mostra que por trás da aura de celebridade, o fim da vida de Liam se transformou em uma questão de direito penal, onde o nome famoso pouco importa diante da crueza das evidências e dos depoimentos. Para mim, o que fica desse momento é uma sensação de melancolia profunda. A sucessão patrimonial para seu filho Barry é talvez o único fechamento digno possível diante de tanto caos. Liam deixou um legado musical que será ouvido por décadas, músicas que marcaram o primeiro amor ou a juventude de milhões de pessoas, mas ele também deixa um alerta sobre o cuidado humano. Espero que à medida que o processo avance e as investigações cheguem a uma conclusão, a memória de Liam Payne seja preservada não pela forma como ele morreu, mas pela música que ele nos presenteou e pela humanidade que ele tentou manter, mesmo quando tudo ao seu redor parecia estar desmoronando. É uma lição amarga sobre o que significa ser uma estrela no século XXI, ter tudo, ser amado por milhões, e ainda assim, ser tragicamente vulnerável no silêncio de um quarto onde, muitas vezes, a fama se torna o seu maior isolamento. É um lembrete para todos nós que consumimos essas histórias, de que precisamos olhar com mais empatia para quem está no palco, porque atrás da luz, existe uma pessoa tentando, como qualquer um de nós, encontrar o seu lugar no mundo e, acima de tudo, sobreviver a ele.